Hoje a gente vai aproveitar os conteúdos sobre probabilidade e dar uma aprofundada, né? Falando um pouco sobre variáveis aleatórias. A gente vai começar falando um pouco sobre as variáveis aleatórias discretas, para no outro momento falar sobre as variáveis aleatórias contínuas. Na verdade, a gente já vem conversando sobre o conceito de variáveis aleatórias, só que meio que informalmente, né? Lá no início do curso, quando a gente falava sobre tipos de variáveis, a gente precisou ali definir a ideia de que é que seria variável, né? Que seria uma característica que varia de indivíduo para indivíduo, né? A gente falou sobre os tipos a partir daí. Então agora a gente vai trazer uma definição formal sobre o que seria uma variável aleatória. Então basicamente, uma variável aleatória é uma função. A gente vai passar a entender variável aleatória como uma função, assim como a gente começava conversando sobre probabilidade de uma maneira mais informal e depois apresentava o conceito de probabilidade como sendo também uma função, né? Aqui a gente tem também variável aleatória como uma função, só que agora essa função vai associar a cada elemento ômegazinho do meu espaço amostral ômega um número ou um símbolo dos reais. Né? Daqui a pouco eu separo um pouco a ideia de que quando ser número, né, ou quando ser símbolo, vocês vão perceber que a gente já discutiu isso também em outro momento. Né? Então vai ser uma função que recebe como argumento um elemento do meu espaço amostral. O que é o espaço amostral? Que a gente já viu nas últimas aulas. O conjunto de possíveis resultados de um experimento. Então eu posso ter uma variável que associa a cada elemento desse conjunto um resultado. Esse resultado pode ser uma expressão, pode ser um número de fato, ou apenas um símbolo numérico que represente alguma outra coisa que não seja uma quantidade. E aí, qual é a ideia de variáveis aleatórias? Né? O conceito de variáveis aleatórias permite que a gente, como analistas, defina um experimento e, consequentemente, o seu espaço amostral de uma maneira bem mais elaborada, bem mais rica, bem mais sistemática. Não é? Dessa maneira, a gente consegue aumentar a quantidade de informações extraídas com a realização do experimento. Então, eu posso aproveitar a viagem do experimento e medir as variáveis que eu achar pertinente a partir do ponto de vista do que seria uma variável aleatória. Não é? Então, do mesmo elemento do meu espaço amostral, eu consigo associar diversas características, tornando aí a coleta mais sistemática, mais inteligente. Não é? Eu posso associar várias variáveis aleatórias ao mesmo espaço amostral, ao mesmo elemento do meu espaço amostral, né? E com isso eu consigo planejar melhor, eu consigo economizar tempo, economizar dinheiro, não é? Com isso eu consigo aumentar o suporte à tomada de decisão. Eu trago aqui uma estrutura gráfica para a gente poder ter uma ideia de como é que isso seria, né? Então, suponha que a gente tem aqui um espaço amostral associado, por exemplo, a uma pesquisa envolvendo uma população de pessoas. Não é? Então, agora, cada elemento do meu espaço amostral vai ser uma pessoa. Vamos supor que eu tenho chegado numa comunidade e desejo estudar características das pessoas daquela comunidade. Então, o meu espaço amostral é composto por todos os indivíduos daquela comunidade, né? Todas as pessoas. Então, tem aqui alguns pontinhos, onde cada pontinho desse seria, por exemplo, uma pessoa. Naturalmente, eu poderia ter diversos outros pontinhos aqui, né? Coloquei esse só para ilustrar. E para cada pontinho desse, eu vou considerar como sendo um elemento do meu espaço amostral. Quer dizer, eu vou pegar um desses indivíduos do meu espaço amostral e vou analisar algumas características desse indivíduo. Por exemplo, né? Eu posso estar interessado na idade dessa pessoa. Não sei ainda qual é que vai ser a pessoa que eu vou selecionar. Mas eu vou ter uma variável aleatória que vai ser a idade, que recebendo essa pessoa como argumento, vai utilizar de alguma métrica, de alguma régua para medir o tempo de vida dessa pessoa. Então, vai ser uma função operada, por exemplo, envolvendo a diferença entre a idade atual. Você pode considerar a idade atual na unidade de medida, ou na precisão que você considerar possível ou plausível, né? Por exemplo, eu posso considerar a data de hoje apenas envolvendo o dia, ou eu posso envolver tanto o dia quanto
a hora e o minuto, e o segundo e assim por diante. Né? Então, essa função I, que recebe como argumento uma pessoa do meu espaço amostral, operaria a diferença entre o momento atual, a data atual e a data em que a pessoa nasceu. Uma diferença entre um e outro. E aí, proveniente dessa diferença, eu teria, por exemplo, a idade em anos, ou a idade em dias, ou a idade em minutos, ou em segundos, e assim por diante. Né? Associada a essa mesma pessoa, eu poderia ter uma outra variável, que seria o sexo. Não precisaria operar a função semelhante à que eu fiz com a mensuração da idade. Né? Então, com sexo, através do RG ou através de uma pergunta simples, eu consigo obter. Então, perceba que a variável aqui que eu chamei de S, que recebe como argumento aquele mesmo indivíduo no meu espaço amostral, vai associar a ele um outro resultado que não idade. Então, cada variável opera de uma maneira sobre o indivíduo. Uma terceira variável, que eu chamei aqui de E de ômega I, seria a escolaridade dessa pessoa. Mais uma vez, eu vou tentar guardar o resultado dessa variável de uma maneira diferente, não é? Da que eu tinha adotado para obter o sexo e a idade. Então, por exemplo, eu posso pedir alguma certificação dessa pessoa. E, por fim, como um último exemplo, eu teria aqui o que eu chamei de Z, que seria o número de filhos dessa pessoa. Então, perceba que eu tenho 4 variáveis aleatórias, cada uma delas recebe como argumento o mesmo elemento do meu espaço amostral e cada uma delas vai ter a sua própria unidade de medida e vai trazer consigo, subjacentemente, o que eu desejo de fato estudar daquela pessoa. Não é? Quer dizer, quando eu começo a pensar no espaço amostral e nas variáveis aleatórias que eu estaria interessado sobre esse espaço amostral, eu começo a alcançar algo sistemático na elaboração dos meus planos. Né? Eu ainda na etapa de planejamento, eu consigo visualizar algumas variáveis que estariam ali meio que não tão claramente associadas a minha principal variável, mas que não seria tão caro de obtê-las, eu já posso colocar lá no meu instrumento de coleta, porque daí eu saio mais inteiro quando chegar na etapa de análise desses dados. Né? Então, o conceito de variável aleatória como sendo uma função que associa a cada elemento do meu espaço amostral um resultado, é um conceito super enriquecedor, né? Para quem faz pesquisa científica. Seguindo um pouco, né, com essa ideia de variáveis aleatórias como sendo funções, né, então a gente vai ter para cada uma delas associado um espaço de possibilidade. Então, para uma variável aleatória x, eu vou ter um espaço de possibilidades associado. Por exemplo, né, para a variável idade, eu posso ter qualquer valor maior do que 0 real. Já para a variável sexo, eu posso ter como espaço de possibilidades, ou espaço amostral, se a gente quiser pensar desse jeito, né, o resultado masculino e feminino, de uma maneira mais simples. Né? Se eu quiser pensar na escolaridade, eu posso pensar até que série aquela pessoa conseguiu concluir com sucesso. Né? Se o primeiro ano do fundamental, o segundo ano do fundamental, e assim por diante. Né? Então, esse seria o meu espaço de possibilidade da variável escolaridade. E o número de filhos seria qualquer valor inteiro maior ou igual a 0. Quer dizer, se a pessoa não tem filhos, é como se a resposta dela fosse 0. Se tem 1, 2 ou 3, então esse seria o espaço amostral associado ao número de filhos. Eu teria dificuldade em imaginar o número máximo de filhos. Então eu defino como sendo inteiro maior ou igual a 0. Cada variável aleatória vai ter associado o seu espaço de possibilidade, ou seu espaço amostral. Né? E aí, nesse sentido, a gente tem, eu volto a relembrar, as variáveis qualitativas, cujo esse espaço amostral é um conjunto finito de rótulos, é o que acontece com o nosso exemplo sobre o sexo e sobre a escolaridade. Né? A gente tem também as variáveis aleatórias discretas, cujo espaço amostral envolve um conjunto enumerável que pode ser finito ou infinito, né? De números, ou seja, estaria ali no espaço, no conjunto dos inteiros. Por exemplo, a variável número de filhos. E tem, por fim, as variáveis aleatórias contínuas, cujo espaço de possibilidades é um conjunto de números reais. É o exemplo aqui da idade. Então, aqui a gente tem chance de revisar os conceitos de variáveis aleatórias, só que pensando que variável aleatória agora é uma função matemática que associa a cada elemento do meu espaço amostral um número ou um símbolo. Né? E aí, para poder continuar essa ideia, eu vou falar um pouco sobre variáveis aleatórias discretas.
Vou falar sobre distribuições de probabilidades associadas a variáveis aleatórias discretas. Variáveis aleatórias discretas, como a gente já tinha conversado antes, né? Elas tendem a representar com muita frequência processos de contagem. E você pode ter 0 ocorrências, 1 ocorrência, 2 ocorrências e assim por diante. Né? De qualquer maneira, ela vai ter como espaço de possibilidades números inteiros. E aí qual é a ideia, né? De uma distribuição de probabilidades para uma variável aleatória discreta? Para cada elemento xi do meu espaço de possibilidade, eu vou ter uma probabilidade, P de xi. E a partir dessa probabilidade, a gente consegue avaliar qualquer evento de interesse. Só lembrando, o que é evento? Né? Evento vai ser um subconjunto desse espaço de possibilidade que me interessa por alguma razão. Né? A gente já discutiu sobre isso naquela primeira aula sobre probabilidade. A gente vai ter, desse conjunto de números inteiros, a gente vai ter os eventos elementares, né? Que são os valores individuais do meu espaço de possibilidades. Eu escrevi genericamente aqui como sendo valores entre x1 até xk. Esses valores, na verdade, vão representar uma partição do meu espaço de possibilidades. Como assim uma partição? A gente já viu isso anteriormente também. Esses elementos são, ao mesmo tempo, mutuamente exclusivos entre si e exaustivos, ou seja, a união entre eles leva ao meu espaço amostral e a interseção entre eles leva ao conjunto vazio. E a gente consegue representar essas distribuições de probabilidades através de gráficos de pares, ou de histogramas, né, como a gente já tinha visto lá, quando a gente estudava variáveis aleatórias quantitativas. E aí, devido aos axiomas sobre os quais essas probabilidades, essas distribuições se baseiam, a gente tem duas características que definem o que seria uma distribuição de probabilidade. A primeira delas, a soma das probabilidades associadas aos eventos elementares tem que ser 1. A segunda característica, qualquer probabilidade dessas tem que ser maior ou igual a 0. De onde é que derivam essas duas propriedades? Não é? A primeira deriva dos dois últimos axiomas de Kolmogorov. Por exemplo, olha, se eu tenho esse conjunto de eventos elementares como sendo o meu espaço de possibilidades da variável, e o espaço de possibilidades tem probabilidade 1, né? Considera como sinônimo, tá? Espaço de probabilidades e espaço amostral. Então, a probabilidade de acontecer esse espaço vai ser igual a 1, pelo axioma 2 de Kolmogorov. Já pelo axioma 3, a probabilidade da união entre esses eventos elementares, de x1 até xk, né? Acontecer x1 ou x2 ou x3 e assim por diante até xk, seria igual à soma das suas probabilidades. Por quê? Porque os elementos desse conjunto são todos mutuamente exclusivos. Eles são mutuamente exclusivos. A probabilidade da união vai ser igual, pelo axioma 3, à soma das suas probabilidades. Ou seja, a soma das probabilidades desses eventos elementares, que é o que a gente tem aqui do lado esquerdo dessa primeira propriedade, vai equivaler a 1. Vai equivaler a 1. A gente utiliza o axioma 2 e o 3 de Kolmogorov para conseguir chegar nessa equação aí. E a segunda deriva do axioma que a gente não tinha falado ainda hoje, tá? Em que a gente destaca que cada uma dessas probabilidades tem que ser um número real entre 0 e 1. Né? Quer dizer, vai ser no máximo 1 porque a soma delas dá 1, não pode assumir valor negativo, né? Então certamente essas probabilidades vão ser maiores do que 0, né? Não podem ser menores do que 0. E a gente chega na segunda propriedade. Então, para a gente verificar se uma função ou uma distribuição pode ser classificada como de probabilidades, basta que a gente verifique a realização dessas duas regras aqui. Se ocorrer, é porque a gente pode ali considerar que a gente tem uma distribuição de probabilidade para uma variável aleatória discreta no específico caso aqui. Trago um exemplozinho para a gente entender melhor como é que seria isso de uma maneira mais lúdica, não é? Eu tenho aqui um problema em que eu suponho ter entortado uma moeda, imagina, não é? Então, a princípio, a gente já conversou muito sobre o caso da moeda, a gente supõe que a probabilidade de dar cara equivale a de dar coroa, não é? Para uma moeda honesta, não viciada. Nesse caso, é como se eu tivesse entortado a moeda. Então, considera que cair representa a ideia de dar cara no iésimo lançamento. E seria a ideia de dar coroa no iésimo lançamento.
eu entortei essa moeda de tal maneira que a probabilidade da cara em cada lançamento seria de 1/3. Consequentemente, a da coroa seria 2/3. Né? Não é mais 1/2 para cada um, entortei essa moeda. E quando eu faço isso, do ponto de vista intuitivo, responder algumas questões fica muito difícil. Seguindo, né? A gente considera como o experimento a ser estudado lançar essa moeda por 2 vezes e registrar os resultados dos lançamentos. Então a gente pode ter aqui, né? Inclusive, a primeira pergunta que eu faço é qual seria o espaço amostral associado a esse experimento de lançar a moeda 2 vezes e registrar os resultados. A gente poderia ter como primeiro resultado cara no primeiro lançamento e cara no segundo lançamento. Um outro possível resultado seria cara no primeiro e coroa no segundo. Um outro possível resultado seria coroa no primeiro e cara no segundo. E um outro possível resultado seria coroa no primeiro e coroa no segundo lançamento. Então, esse seria o meu espaço amostral associado ao meu experimento inicial. Né? A gente define uma variável aleatória. Lembrando, o que é uma variável aleatória? Uma função que associa a cada elemento do meu espaço amostral original um número ou um símbolo. No caso aqui, eu estou definindo uma variável que seria contabilizar o número de caras observadas nesses 2 lançamentos da moeda. Como é que a função x, que seria a letra B do meu problema, como é que essa função x, já que a gente define como uma variável aleatória, opera sobre o espaço amostral original, né? Então, ela vai contabilizar o número de caras observadas no meu experimento. Ela conta o número de caras observadas para cada um desses possíveis resultados do meu experimento. Então, por exemplo, quando essa variável x recebe como argumento esse primeiro possível resultado, K1 e K2, teria dado 2 caras. Então, o resultado dessa variável aleatória é 2. Ela associou a esse resultado do meu espaço amostral um número que nesse caso foi 2, já que ela está contabilizando o número de caras. Se por um acaso eu passasse como argumento para essa função K1 e C2, agora eu tive uma cara. Então, x de K1 e C2 seria igual a 1. E se eu passasse como argumento C1 e K2, de novo x seria igual a 1. Então, a variável x assume o valor 1 se ocorrer K1 e C2 ou se ocorrer C1 e K2. E, por fim, se eu passo para essa variável que contabiliza o número de caras, o argumento C1 e C2, o valor dessa variável vai ser 0. Ou seja, nessa situação, ocorreu 0 caras. Na letra C, eu pergunto qual seria o espaço de possibilidades de x, ou seja, quais são os possíveis resultados que x assume. Não é? Ora, daqui a gente percebe que x pode assumir o valor 0, se acontecer em C1 e C2, pode assumir o valor 1, se acontecer K1 e C2 ou C1 e K2, e pode também assumir o valor 2, se acontecer em K1 e K2. Então, o espaço de possibilidades, ou espaço amostral associado à variável x, é representado pelos valores 0, 1 e 2, o número de caras em 2 lançamentos de uma moeda. Né? Pode ser 0, 1 ou 2. Na letra D, eu pergunto qual seria a distribuição em probabilidade de x. Agora eu quero saber qual é a probabilidade de x assumir o valor 0, assumir o valor 1 e assumir o valor 2. Intuitivamente falando, por exemplo, a gente poderia concluir que a probabilidade de x assumir o valor 0, que seria a probabilidade de acontecer em C1 e C2, equivaleria a 1/4, já que no meu espaço amostral original eu tenho 4 alternativas possíveis e apenas uma que favorece C1 e C2. Só que a gente não pode esquecer que essa moeda está torta, ela está viciada, não é? A probabilidade de dar cara é menor do que a de dar coroa. Então, ao invés de apostar em 1/4, eu poderia apostar em algo maior do que 1/4. Não sei ainda qual seria esse valor, mas seria algo maior do que 1/4. Então, vamos tentar trabalhar com isso. Né? Qual seria a probabilidade de x assumir o valor 0? Ou seja, x assumir o valor 0 se ocorrerem C1 e C2. Só recordando, né? Se a probabilidade de dar cara em cada um desses lançamentos é de 1/3, como o enunciado destaca, a probabilidade de dar coroa seria 1 menos isso, seria 2/3. Né? E aí, para isso, a gente utilizou aqueles axiomas de Kolmogorov. A probabilidade de x ser igual a 0 seria igual à probabilidade de acontecer em C1 e C2. Ora, eu quero calcular a probabilidade de interseção entre 2 eventos. Vou recorrer aqui à regra do produto que a gente viu na última aula.
seria igual à probabilidade de acontecer coroa no primeiro lançamento, vezes a probabilidade de acontecer coroa no segundo, dado que no primeiro a gente obteve coroa. É razoável supor que ao longo dos lançamentos a gente tem independência, não é? Não é porque deu cara ou coroa no lançamento anterior que as probabilidades da cara ou coroa no próximo lançamento vão ser alteradas. O enunciado deixa isso meio que subentendido, quando ele destaca que a probabilidade de acontecer cair é sempre 1/3. Então não interessa o que aconteceu antes, a probabilidade de acontecer coroa no próximo lançamento vai continuar sendo 2/3. Né? Independente de ter acontecido coroa no primeiro lançamento, a probabilidade de acontecer coroa no segundo seria de 2/3 ainda. Ou seja, não varia essa probabilidade ao longo das tentativas. Ou a informação sobre C1 não me faz alterar minhas incertezas sobre a ocorrência de C2. É a ideia típica de independência. Né? Devido a essa independência, a probabilidade de acontecer C1 vezes a probabilidade de acontecer C2 dado C1 vai equivaler à probabilidade de acontecer C1 vezes a probabilidade de acontecer C2. Como a probabilidade de acontecer CI é sempre 2/3, eu teria 2/3 vezes 2/3, que daria 4/9. Então eu tenho ali uma probabilidade um pouco diferente de 1/4, né? Na verdade, bem diferente de 1/4, né? A gente teria ali um favorecimento de acontecerem duas coroas. Coisa que a gente não percebe quando a gente associa 1/4 a esse resultado, pensando mais simplistamente, não é? Vamos tentar calcular agora a probabilidade de x ser igual a 1. A probabilidade de x ser igual a 1 seria igual à probabilidade de acontecer em C1 e K2 ou de acontecer em K1 e C2. Naturalmente, ou acontece essa primeira interseção ou acontece essa segunda interseção. São eventos mutuamente exclusivos entre si, né? Nunca vão acontecer simultaneamente. Por exemplo, nunca vai acontecer simultaneamente C1 e ao mesmo tempo K1. Ou deu coroa no primeiro lançamento ou deu cara no primeiro lançamento. A gente pode utilizar o terceiro axioma, não é? Que diz que a probabilidade da união entre eventos mutuamente exclusivos é igual à soma das suas probabilidades. É o que eu estou fazendo aqui. E aí eu posso utilizar a regra do produto para poder calcular cada uma dessas probabilidades que estão sendo somadas, não é? Por exemplo, P de C1 e K2 seria igual a P de C1 vezes P de K2 dado C1. Da mesma maneira, P de K1 e C2 seria igual a P de K1 vezes P de C2 dado K1. De novo, devido à suposição de independência, é importante a gente destacar, não é? Essas suposições, elas simplificam a nossa vida. Se a gente quisesse considerar a ideia de que, na verdade, esses eventos não são independentes, a gente teria que ter um modelo que absorvesse essa ideia de não dependência. Então, a gente teria que ir em busca, por exemplo, de P de C2 dado K1. Coisa que o enunciado sozinho, por exemplo, não nos dá, já que ele mantém constante a probabilidade de sair cara ou coroa em cada tentativa, não é? Então, mantendo a suposição de independência, a gente teria P de C1 vezes P de K2 mais P de C1 vezes P de K2. Seria 2/3 vezes 1/3 mais 1/3 vezes 2/3, ou seja, 4/9. Notem que a probabilidade de darem duas coroas equivale à probabilidade de dar apenas uma cara, nesse caso, né? Então eu tenho dois eventos aqui que correspondem a dar apenas uma cara, e esses dois eventos, quando se agregam, vão ter uma probabilidade equivalente a de darem duas coroas, porque eu entortei a moeda de maneira a favorecer mais a coroa do que a cara acontecer. Já calculei a probabilidade de x ser igual a 0 e de x ser igual a 1, só está faltando calcular a probabilidade de x ser igual a 2. Só recordando, né? Se é uma variável aleatória, eu tenho aqui eventos elementares que são ao mesmo tempo mutuamente exclusivos e exaustivos. Eu poderia utilizar os axiomas de Kolmogorov aqui para dizer que a probabilidade de x ser igual a 2 seria igual a 1 menos a probabilidade de x ser igual a 0 menos a probabilidade de x ser igual a 1. Eu teria, nesse caso, um nono, né? Que é o que está faltando para eu completar os 9 nonos. Só lembrando das duas regras, né? A soma dessas probabilidades tem que dar 1. Então, eu já tenho aqui 4 nonos mais 4 nonos, só está faltando um nono. Mas vamos seguir a ideia que a gente já vem trabalhando até para utilizar e reutilizar esses axiomas e essas propriedades, né? Qual seria a probabilidade de x ser igual a 2? Para x ser 2 tem que acontecer simultaneamente K1 e K2. Pela regra do produto seria P de K1 vezes P de K2 dado K1. Supondo independência, isso equivaleria a P de K1 vezes P de K2. E seria igual a 1/3 vezes 1/3, que daria um nono.
é bem mais provável de dar 2 coroas do que dar 2 caixas. E só concluindo, naturalmente a soma dessas probabilidades tem que dar 1, e a probabilidade associada a cada um desses eventos elementares seria maior ou igual a 0, Sempre foi maior ou igual a 0. Então eu tenho 4 nonos e 1 nono. Essa seria a distribuição de probabilidade para a variável número de caras em 2 lançamentos dessa moeda que eu viciei. Uma outra propriedade super importante é que, diante de uma distribuição de probabilidades, eu consigo calcular a média e a variância, consigo calcular também outras medidas, E aí, destacando essas principais, que são a média e a variância, eu posso recorrer a uma equação genérica. Eu vou adotar o símbolo E de x para representar a média de x ou o valor esperado de x, que é uma notação que a gente vem usando já há algum tempo, Valor esperado de x, valor médio de x, esperança de x, a expectativa sobre x, é tudo ali girando em torno de média, O valor esperado de x seria equivalente a uma média ponderada dos valores possíveis, Eu teria os valores possíveis ponderados pela probabilidade de cada um desses valores virem a acontecer. Eu tenho uma média ponderada pela distribuição de probabilidade de cada um desses valores. Aplico a soma desses produtos, de cada valor x vezes a probabilidade dele vir a acontecer. Qual seria a variância de x? Já seria a diferença entre dois valores esperados. Então, a variância de x seria igual à esperança de x ao quadrado, ou a média de x ao quadrado, menos o quadrado da esperança de x. Notem que essa esperança de x é a média. Então, eu tenho de um lado o valor médio de x ao quadrado e dele eu subtraio o quadrado do valor médio de x. Como é que eu calculo o valor médio de x ao quadrado? Vai ser agora uma ponderação de cada xi elevado ao quadrado pela probabilidade de cada xi vir a acontecer, Então, eu teria x1 ao quadrado vezes p de x1, mais x2 ao quadrado vezes a probabilidade de acontecer x2, mais x3 ao quadrado vezes a probabilidade de acontecer x3 e assim por diante. Aí eu teria os dois componentes para poder calcular a variância. Para poder, de novo, deixar isso um pouco mais claro, eu vou trabalhar aqui com um exemplo que a gente já tinha iniciado antes, que é a ideia do jogo do par ou ímpar. Então, vamos considerar aqui aquela mesma estrutura, em que cada jogador pode expor até 2 dedos, entre 0 e 2 dedos. Então, eu vou dizer que x representa o número de dedos apresentados pelo primeiro jogador e y representa a quantidade de dedos apresentada pelo segundo jogador. E a gente vai trabalhar com a soma desses dedos expostos, Se 0, 0, a soma dá 0, se 0, 1, a soma dá 1, se 2, 1, a soma dá 3 e assim por diante, Aí aqui eu pergunto, qual seria o valor esperado dessa variável que representa a soma, que eu guardei aqui em z, z representa essa soma, qual seria a moda, qual seria a mediana e a variância, qual seria o coeficiente de variação? Eu consigo obter tudo isso a partir da distribuição de probabilidades dessa soma de dedos. Como a gente tinha exercitado lá na primeira aula sobre probabilidade, a distribuição de probabilidades associadas à variável z seria 1 nono para a probabilidade de z ser igual a 0, 2 nonos para dizer ser igual a 1, 3 nonos para a probabilidade de z ser igual a 2, 2 nonos para a probabilidade de z ser igual a 3 e 1 nono para a probabilidade de z ser igual a 4, supondo que esses dedos vão ser expostos de uma maneira totalmente aleatória, Cada jogador pode exibir 0, 1 ou 2 dedos e ele vai escolher de maneira totalmente aleatória ali a aposta dele. Qual seria a média nesse caso? Utilizando essa fórmula anterior que eu apresentei, seria a média ponderada de cada possível resultado. Nesse caso, eu tenho como possíveis resultados os valores 0, 1, 2, 3 e 4, ponderada pela probabilidade de cada um deles poder vir a acontecer. Então, eu tenho, por exemplo, a soma entre 0 vezes a probabilidade de z ser igual a 0, mais 1 vezes a probabilidade de z ser igual a 1, que é 2 nonos, mais 2 vezes a probabilidade de z ser igual a 2, que é 3 nonos, mais 3 vezes a probabilidade de z ser igual a 3, que é igual a 2 nonos, mais 4 vezes a probabilidade de z ser igual a 4, que é igual a 1 nono. Quando eu aplico essa continha, essa média ponderada, eu obtenho 2 dedos em média. Então, em média, a gente vai ter como resultado 2 dedos expostos. Seja 1, seja 2, 0, seja 0, 2, a gente vai ter em média 2 dedos expostos.
Respondi aqui a letra A. E a moda? Qual seria a moda? Ora, a moda é aquele valor que mais aparece, né? Ou aquele valor mais provável diante de uma distribuição de probabilidade. Dá para ver aqui que o valor mais provável é 2. Então, nesse caso, a média coincide com a média coincide com a moda. A exibição de 2 dedos é mais provável, com a probabilidade de 3/9. Qual seria a mediana? Não é? A mediana é aquele valor que separa os dados ao meio. Para poder ficar mais clara essa ideia de como trabalhar a mediana diante de uma distribuição de probabilidade, vamos supor que eu separe esses possíveis resultados em 9 partes, não é? Cada uma dessas partes com um número de probabilidade. Na verdade, essa distribuição aqui, ela é semelhante a essa, só que ela é mais cara, ela é mais lerdinha, não é? Já que eu repito possíveis resultados. Mas para cada um deles, a probabilidade de ocorrência é sempre de 1/9. Por exemplo, o 0 tem uma probabilidade de 1/9. Esse 1 tem uma probabilidade de 1/9. Esse segundo 1 tem uma probabilidade de 1/9. Quando eu calcular a probabilidade de ser igual a 1, eu termino obtendo os 2 nonos originais. Já de obter 2, seria de 1/9, 1/9 e 1/9. Eu peguei esse 2 e separei em 3 pedacinhos. Quando eu peguei essa distribuição de probabilidade e separei em 4 pedaços, em 4 fatias, ordenados os possíveis valores, eu percebo que aquele valor que ficou na posição central foi o 2. Então, naquela ideia mais frequentista que a gente estudou mediana, fazendo um paralelo aqui com distribuição de probabilidade, o 2 seria aquele valor que separa ali a proporção, a probabilidade de valores do lado direito desse 2 seria igual à probabilidade de acontecer em valores do lado esquerdo dele. A média, nesse caso, seria também 2. Ou seja, eu estou com um típico caso de perfeita simetria, não é? Em que eu tenho o ponto de máximo, que é a moda, e à medida que eu vou me distanciando dele para um lado ou para o outro, eu vou tendo o mesmo decaimento. Não é? É a característica típica da distribuição triangular. Aí a moda termina coincidindo com a média e com a mediana. Então, em todos os casos, eu tenho 2 dedos ali como sendo talvez a melhor aposta para a previsão numa próxima jogada. Não é? Qual seria a variância nesse caso? Para calcular a variância, eu preciso de 2 quantidades. Uma é o valor médio de Z que eu já tenho, e outra é o valor médio de Z ao quadrado, que eu vou calcular agora, utilizando uma forma semelhante à que eu calculei a média. Só que na média eu tinha sempre ZI ponderado pela probabilidade de acontecer ZI. Na média de Z ao quadrado, eu tenho ZI ao quadrado ponderado pela probabilidade de acontecer ZI. Não é? Vai ser sempre ZI ao quadrado vezes a probabilidade de acontecer ZI. Então eu vou ter 0 ao quadrado vezes a probabilidade de acontecer 0, que é 1/9, mais 1 ao quadrado vezes a probabilidade de acontecer 1, que é 2 nonos, mais 2 ao quadrado vezes a probabilidade de acontecer 2, que é 3 nonos, mais 3 ao quadrado vezes a probabilidade de acontecer o 3, que é 2 nonos, mais 4 ao quadrado vezes a probabilidade de acontecer 4, que é 1 nono. Quando eu aplico essa operação, eu obtenho 16 sobre 3. Né? Esse seria o valor esperado de Z ao quadrado, a média de Z ao quadrado. Então, eu já tenho os 2 elementos necessários para calcular a variância. Já que a variância é o valor esperado de Z ao quadrado menos o quadrado da esperança de Z. Então, seria 16 sobre 3, que eu acabei de obter, menos 2 ao quadrado, já que o valor médio é 2, não é? Eu obtenho 4 sobre 3 dedos ao quadrado. Como assim dedos ao quadrado? Ora, o valor médio era 2 dedos, só que ele veio ao quadrado aqui na minha conta. E o valor esperado de Z ao quadrado, na verdade, envolve a quantidade de dedos ao quadrado. Por isso que a unidade de medida aqui é dedos ao quadrado. O mais estranho que seja, não é? E aí, qual seria o coeficiente de variação? Lembrando também de estática descritiva. O coeficiente de variação é a divisão entre o desvio padrão da minha variável sobre o valor médio da minha variável. O desvio padrão é a raiz da variância. A variância, a gente obteve ainda há pouco, era 4/3. Então, o desvio padrão vai ser a raiz de 4/3 sobre o valor médio que a gente obteve antes, que era 2. Quando eu faço a raiz de 4/3 dividida por 2, eu obtenho 0,577. Ou seja, eu estou aqui diante de um coeficiente de variação de 57,7%. Vale destacar que 0,577 equivale a 57,7%. Porque esse porcento aqui é como se eu estivesse dividindo por 100, não é? Mas perceba que 57,7% não equivale a 57,7%. São quantidades muito diferentes. A gente não pode esquecer desse percentual aqui.
57,7% é diferente de 57,7%. Às vezes as pessoas confundem isso aí. Né? Tem que ter muito cuidado. E a última pergunta é, prever o valor de Z envolve muita incerteza? Olha, se eu fosse prever, eu preveria 2. Utilizando tanto a média quanto a moda ou a mediana, eu apostaria no 2. Né? Eu apostaria que vão ser 2 dedos, né, expostos aí, quando eu somar tudo. Porém, essa previsão ela envolve muita incerteza. Por exemplo, utilizando o coeficiente de variação, eu tenho incerteza ali que beira os 60%. Então, a minha variabilidade em relação à média é alta. Tá? É difícil prever o resultado desse jogo de fato. Não é fácil, não. Seguindo com essa brincadeira, eu proponho aqui como trabalhar esses conteúdos envolvendo a ideia de apostas. Né? Vamos considerar a mesma estrutura de problema. Né? Então, agora eu vou tentar apostar sobre qual é que vai ser a soma desses dedos expostos aí. Continuo com o mesmo jogo, né? Inclusive, eu estou aqui na letra F, né? Seguindo o mesmo problema. A ideia é a seguinte, né? Em um jogo em que você ganha R$18, caso adivinhe o valor de Z, o valor da soma dos dedos expostos, e você perde R$3 caso erre, quanto você espera ganhar ao apostar em Z igual a 3? Perceba que eu não escolhi o melhor valor para apostar. Vamos supor que não tenha sido racional, né? Porque quando a gente tenta jogar de maneira racional, a gente escolhe aquela alternativa que seria a melhor de apostar, né? De acordo com essas regras mais técnicas. Né? Então aqui a ideia é a seguinte, eu entro no jogo, eu tento prever o resultado da aposta. Apostei que ia dar 3, a soma dos dedos expostos. Se acontecer isso que eu apostei, eu ganho R$18. Se não acontecer, eu perco R$3. Será que vale a pena, né, entrar nesse jogo? Quanto eu espero ganhar, não é, participando desse jogo? Qual seria a média de ganho se eu jogasse uma vez, 2, 3 vezes nessa mesma estrutura? Não é? Então é a mesma ideia de valor esperado. Né? Eu tenho 2 possíveis resultados aqui. Ou eu ganho 18 ou eu perco 3. Eu vou ter uma probabilidade associada a esses 2 possíveis resultados. Se eu definir uma variável que eu vou chamar de ganho, então essa variável vai ter 2 possíveis resultados. Ou 18 ou menos 3. Menos 3 para destacar que eu vou perder R$3, né? E 18 para destacar que eu vou ganhar R$18. Eu ganho 18 se acontecer de Z ser igual a 3. E eu perco R$3 se acontecer de Z ser diferente de 3. O meu espaço amostral envolve os valores menos 3 e 18. Associados a cada um desses valores, eu vou ter uma probabilidade. Qual seria a probabilidade de G assumir o valor 3, né? A variável ganho? G vai assumir o valor, aliás, menos 3, vai assumir o valor menos 3, se por um acaso o resultado da soma dos dedos não equivaler a 3, se for diferente. Olha, já que a probabilidade de acontecer 3 é de 2 nonos, a probabilidade de não acontecer 3 vai ser de 7 nonos, já que a soma das probabilidades do meu espaço de possibilidades tem que dar 1, né? Então vai dar 3 com a probabilidade de 2 nonos e não vai dar 3 com a probabilidade de 7 nonos. Qual é o valor esperado dessa distribuição de probabilidade? É a pergunta da letra F. Então eu teria menos 3 vezes a probabilidade de G ser igual a menos 3, que é de 7 nonos, não é? Mais 18 vezes a probabilidade de G ser igual a 18, que é de 2 nonos. Quando eu aplico essa operação, eu tenho menos 21 sobre 9 mais 36 sobre 9, que me dá 15 sobre 9. Ou seja, em média, eu vou ganhar R$1,67. Eu aposto R$3, posso perder esses R$3, mas também posso ganhar R$18. E se eu jogar isso 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000 vezes, em média, eu vou obter R$1,67. Para ficar mais clara a ideia dessa conta, eu vou colocar aqui uma experiência semelhante àquela que eu tinha feito explicando a lei dos grandes números. Ora, se distribuição de probabilidades envolve probabilidades, então dá para falar sobre a lei dos grandes números lá também. Né? A ideia de valor esperado diante de uma distribuição de probabilidades nos permite migrar de novo para a lei dos grandes números. Né? Pensar de maneira frequentista e voltar para a ideia de distribuição de probabilidades. Então, imagine essa estrutura. Eu tenho aqui na coluna A o número de partidas realizadas. Né? Então, eu apostei uma vez, depois eu apostei 2 vezes, 3 vezes e assim por diante. Na
Coluna B, eu tenho o resultado do jogo. Então, tipo, eu apostei a primeira vez, eu apostei que ia dar 3, mas não deu 3. Eu perdi R$3. Na segunda vez, eu apostei e de novo não deu a soma de dedos igual a 3. Eu perdi mais R$3. Na terceira vez que eu apostei, deu 3. Então, Z foi igual a 3. Eu ganhei R$18. Na quarta vez não deu, eu perdi 3. Na quinta vez não deu, eu perdi 3. Na sexta vez também não deu, eu perdi 3. Na sétima deu, Z igual a 3, eu ganhei R$18 e assim por diante. Na coluna C, o que eu tenho é o ganho médio. Então, por exemplo, até a primeira partida, eu perdi R$3 em média. Até a segunda partida, eu perdi R$3 em média. Até a terceira partida, eu ganhei R$4, já que eu somei esses 3 valores dos jogos anteriores com 18 que eu ganhei agora e dividi por 3. Então, em média, eu ganhei R$4 e assim por diante. O que eu tenho aqui nessa estrutura gráfica é justamente esse ganho médio à medida que o número de partidas vai aumentando. Então, assim como eu tinha explicado lá na ideia da lei dos grandes números, quando a gente lançava a moeda, não é? Aqui o valor da média, ele varia bastante no começo, né? Mas daqui a pouco ele começa a procurar uma estabilidade. Ele se estabiliza aqui, à medida que eu vou aumentando o número de partidas que eu vou participando, né? Quando eu vou chegando ali em torno de 1.000 partidas, de 1.200 partidas, parece ser muita coisa, mas quem costuma, por exemplo, que tem um vício de jogar, sofre muito com essa coisa. Você tem hora para começar a jogar e não tem hora para terminar. Então vai terminar oscilando ali em torno de um valor médio que teoricamente seria o 1,67. Quer dizer que essa linha vermelha aqui que eu também destaco na minha figura, não é? Então ele começa variando e depois vai se estabilizando em torno do valor esperado que a gente obteve aqui sem precisar realizar a experiência, né? É o poder da matemática a gente utilizando aqui para poder sair da área experimental e apenas tecnicamente obter um resultado que seria marcante para apostar, para jogar essa partida aí. É até uma pergunta interessante, né? Será que vale a pena eu entrar nesse jogo aí? Eu estou apostando de perder R$3 com a probabilidade de 7 nonos e de ganhar R$18 com a probabilidade de 2 nonos. Em média eu vou ganhar 1,67. Quer dizer, em média eu vou ganhar um valor menor do que aquele que eu vou estar apostando, né? Será que vale a pena entrar nesse jogo? Na letra G eu mudo um pouco, né? E se por um acaso eu apostasse no valor esperado, no valor médio? É que eu estou apostando em Z ser igual a 3, né? E se eu apostasse no valor médio, que inclusive coincidiu com a moda e com a mediana? Se eu apostasse em Z ser igual a 2, que é o mais provável, né? O que é que aconteceria? A jogada é bem semelhante agora, né? Eu ganho R$18 se Z for igual a 2, perco R$3 se Z não for igual a 2. Então, meu espaço amostral é o mesmo que eu tinha antes, né? Para a variável ganho, para a variável G. Qual seria o valor esperado de G agora? Então, seria menos 3 vezes a probabilidade de G ser igual a menos 3. Menos 3 significa perder. Se eu ganho com a probabilidade de 3 nonos, eu vou perder com a probabilidade de 6 nonos agora. Mais 18 vezes a probabilidade de G ser igual a 18, que seria de eu ganhar. Eu ganho com a probabilidade de 3 nonos. Quando eu faço a conta aqui, eu tenho menos 18 sobre 9 mais 54 sobre 9, que vai equivaler a 36 sobre 9, que vai dar R$4. Quer dizer, se eu aposto de maneira racional, como assim aposto de maneira mais racional? Se eu tomo a melhor decisão, mesmo diante da incerteza, percebam que a gente não está eliminando incerteza, né? A incerteza está lá ainda, a gente só está utilizando, modelando essa incerteza para poder ajudar o nosso processo de decisão. Então, sendo racional, apostando naquele valor que seria o mais provável, o esperado, o mediano, eu ganharia em média R$4. No outro jogo, em que eu não fui tão racional, que eu escolhi um valor menos provável, que seria 3, eu ganharia 1,67 em média. Já apostando naquilo que é mais provável, eu ganharia R$4. Então, eu estou apostando 3, mas ganho em média R$4. Talvez seja mais interessante, não é? Então, eu decidiria apostar no valor mais provável, no valor médio, nesse caso, né? Que é 2. Eu ganho bem mais em média do que apostando em 3. E aí vem uma próxima pergunta que é super interessante, não é? Se eu considero agora que esse jogo está sendo coordenado, né, que existe uma organização, vamos supor uma casa de apostas, né? Então existe uma casa de apostas em que você fica observando duas pessoas jogarem, né,
e você, sem, por exemplo, a pessoa que coordena o jogo saber qual é o valor que você está apostando, você anota, coloca ali num envelopezinho, os jogadores lá exibem os dedos de maneira totalmente aleatória, só que como dono da banca, né, como dono do cassino nesse caso, qual é que é a ideia, né? Quanto é que a casa deve dar de prêmio a quem vencer? Quer dizer, agora a dúvida é sobre o prêmio, que antes estava fixo, antes era sempre R$18 se você ganhasse, não é? Agora a dúvida da casa é, quanto é que eu devo dar de prêmio? Se ela deseja que cada apostador, mesmo sendo racional, ou seja, mesmo apostando na melhor alternativa que seria Z igual a 2, ela deseja que esse jogador perca, em média, 10 centavos por partida. Qual deve ser o valor de G agora, né? Para a situação de ganhar? Eu sei qual é o valor médio que ele deseja que a gente obtenha. Ele deseja que a gente obtenha, em média, menos 0,1. Tá? O valor médio do ganho vai ser menos 0,1. Eu não sei quanto é que você vai ganhar quando o Z for igual a 2. Eu mantenho a ideia de que você vai pagar R$3 para entrar no jogo. Né? Você vai perder R$3 se Z não for igual a 2, se for diferente de 2. Então agora eu vou ter dois possíveis resultados. Um é menos 3, que é se por um acaso não acontecer o que eu apostei de maneira racional, quer dizer, ser igual a 2. E outro é G, que ele tem dúvida de qual é que vai ser esse G. É quanto ele deve te dar de prêmio, né, se você ganhar esse jogo. De maneira que o seu ganho médio seja de menos 0,1. Então, seguindo a ideia de valor esperado, que é uma média ponderada dos possíveis resultados, agora ponderada pelas probabilidades de acontecerem esses possíveis resultados, eu tenho que essa média, que é o valor esperado, que é igual a menos 0,1, vai equivaler a menos 3 vezes a probabilidade de G ser igual a menos 3, que a gente mantém, né, que seria de 6 nonos, já que a probabilidade de você ganhar seria de 3 nonos, mais G, que é um fixo ainda, vezes a probabilidade de acontecer de você ganhar. A probabilidade de você ganhar aqui seria de 3 nonos. Né? Então eu teria menos 18 sobre 9 mais G vezes 3 nonos. Percebam que a minha única incógnita agora é G. Né? Menos 0,1 vai ser igual a menos 2 mais G sobre 3. Quando eu isolo G, eu obtenho R$ 5,70. Ou seja, se a casa de apostas deseja que você, o jogador, perca em média 10 centavos a cada partida, ela deve oferecer como prêmio para quem ganhar R$ 5,70. O que é que eu acho interessante dessas contas? Que é mais ou menos baseado nessas contas que as casas de apostas definem o valor dos ganhos, né, dos jogadores. Assim como define também o valor das apostas, o valor de você entrar nos jogos, né, o valor das suas apostas. Então existe um cálculo todo bem orientado, perceba, né, que ganhar R$10 por partida, em média, pode não parecer tanto, no caso de quem vai jogar. Mas imagina as pessoas que jogam 1, 2, 3, 4, 5, que jogam inúmeras vezes. Né? Imagina a quantidade de pessoas que podem participar desse jogo. Né? Então, de 10 centavos em 10 centavos, as casas de aposta não ganham muito dinheiro. Daí a importância de existir uma boa regulamentação sobre essas casas de aposta. Eu te agradeço se você puder dar um like e se inscrever no nosso canal. Vai ser super importante para a gente.